Língua portuguesa, redação para PM, Corpo de Bombeiro do Paraná, primeira parte. Olá, minha gente, eu sou o professor Nelson Sartori, Língua Portuguesa. Vou trabalhar com vocês aqui algumas dicas importantes sobre a sua elaboração de uma redação discursiva para a prova que vocês vão realizar, tá? Então, algumas coisas a gente precisa ter em mente sobre redação, o que vai acontecer com vocês na prova de redação. Provavelmente, né, que é o que mais acontece, é que você tenha, dentro da sua proposta de redação, uma seleção de textos para que você leia esse texto e retire desse texto o tema que você vai ter de utilizar para desenvolver a sua redação. Então, o que acontece? A banca propõe a você o tema. O tema, geralmente, é um tema aberto, ou seja, de um assunto específico que você deve identificar, mas que dá uma visão global sobre aquele assunto. Como você tem uma redação de 30 linhas, mais ou menos, para ser realizada, o que você tem de ter em mente? Que você não pode falar sobre tudo em 30 linhas. Você tem uma redução, você tem um limite de assuntos a serem abordados. Então, primeira coisa, você identificou qual é o tema, qual é o assunto geral, tá? O assunto geral de que você terá de falar, ou seja, o que ele propõe a você. Essa é a proposta, esse é o tema. A tese é a segunda parte, é o seu posicionamento diante daquilo. É como você vê, como você entende, tá bom? Então, tema é dado pela banca, a tese é sua. Qual vai ser a minha posição diante desse assunto? É óbvio que ninguém vai perguntar a sua opinião pessoal, tá? Eles vão, na verdade, querer o quê? Um ponto de vista sobre aquele tema. Esse ponto de vista é a tese. Ele é uma delimitação, ele é uma forma mais enxuta de se construir essa estrutura, entendido? Ele é uma forma mais enxuta. Por ser uma forma mais enxuta, ela tem que ser mais objetiva. Então você tem de pegar os pontos mais importantes e apresentar. Você vai perceber que a redação que se espera numa prova é a chamada redação tradicional ortodoxa. O que é isso? É uma redação com começo, meio e fim. Tá? Uma redação com começo, meio e fim. Um parágrafo para apresentar a sua tese, mais 2 ou 3 parágrafos, cada um deles abordando um argumento, ou seja, uma das maneiras de você confirmar que aquilo que você falou na tese é verdade, é a sustentação. E mais um parágrafo, o 5º parágrafo, que é o de conclusão, que é o de fechamento, em que você reafirma aquilo que você tinha apresentado na sua tese, tá? Reafirmando e concluindo a sua redação. Essa estrutura foi criada aproximadamente 900 anos antes de Cristo, tá? Falou dentro da retórica aristotélica. Então, importante a gente ter em mente essa ideia, até quando eu falo 900 anos de Cristo, foi antes de Cristo, tá? Não vamos nos prender a essa data, é porque eu provavelmente errei, tá? Mas só que foi o quê? Alguns séculos antes de Cristo, que Aristóteles desenvolve um conceito de que, para poder argumentar uma ideia, eu preciso primeiro apresentar essa ideia e depois estabelecer o quê? Fatores que coloquem essa ideia em discussão. Eu posso apresentar uma ideia favorável e uma contrária, tá? Ou seja, uma ideia que justifica, uma outra que contraria aquilo para chegar a um senso comum, tá? Ou então você simplesmente faz uma afirmação e levanta 3 provas de que aquela sua argumentação é verdadeira, de que aquela sua tese é verdadeira. Tá? Então, essa é uma estrutura tradicional. Eles esperam de você isso e nada diferente. Nada de criatividade, para com isso. É a sua habilidade que vai ser cobrada de você. Então, vamos dar uma olhadinha numa estrutura inicial básica para isso tudo. Então, vejam aqui comigo. Tá? Então, primeira parte. Aqui, ó. Você quer saber como fazer uma boa redação, não é isso? Então, primeiramente, afaste a ideia de que escrever é uma habilidade natural. Foi o que eu falei, não é habilidade natural. A redação é um trabalho técnico, gente. Você tem técnicas para fazer isso, tá? Para executar. A gente diz aqui assim, ó, leia bastante, tá? Você deve ler bastante. Procurar crônicas, outros textos para poder estabelecer essa ideia.
Tá? Você deve desenvolver o hábito de escrever. A gente sabe que isso aqui é muito difícil, mas uma forma é o treino, né? Pelo menos antes de uma prova. E sempre procurar ser direto e objetivo. Tá? Ninguém está disposto a ficar perdendo tempo com uma leitura chata. As pessoas querem ler algo que seja claro, objetivo, né? Mostrar capacidade de ir direto ao assunto é algo muito importante. Então nós vamos começar partindo de um exemplo que é o quê? Então veja só. Vocês vão entrar em contato agora com um projeto conhecido como Projeto Arroz com Feijão. Esse projeto é um projeto que existe há 18 anos, e que ele já garantiu a aprovação de uma quantidade ilimitada ali, né, de pessoas. Tá? Muito grande em provas de concurso. Por quê? Por causa da lógica e da objetividade dele. Como ele pode promover e garantir a você um bom resultado da prova. Então presta bem atenção, você vai ver que terminado esse nosso módulo pequeno aqui, você vai ter uma grande chance de escrever uma boa redação. Tá? Então, veja só. Então, vamos partir de um princípio, de uma estrutura que determine o seguinte. Vamos criar uma hipótese, que é para você aprender a partir de uma hipótese. Vejam, durante muitos anos nós fazíamos o seguinte, nós ensinávamos toda a teoria para o candidato fazer a redação dele. Tá? E aí o que acontecia? Quando eu só ia apresentando teoria para você, você tem que ir somando teoria até construir o corpo e o resultado é uma redação. Difícil, na hora que você está fazendo a sua redação, resgatar tudo aquilo. Tá? Lembrar tudo que você tem que fazer. Você precisa de uma sequência, de um passo a passo para fazer. Então, o que nós vamos fazer é justamente o contrário. Nós vamos partir de uma redação, da elaboração de uma redação, para que você vá entendendo o processo depois. Porque você tem um referencial que é para poder refazer. Tá? Por isso que nós chamamos de projeto de máscara de redação. Eu vou mostrar para você uma estrutura pronta. Tá? Que você pode reproduzir com qualquer tema, com qualquer assunto. E é aí que está a eficiência desse projeto. O projeto das máscaras de redação permite a você realizar qualquer tema de redação a partir de uma única. Tá? Então, eu sabendo fazer aquela, eu sei fazer qualquer outra. Então, vejam só como é que funciona isso. Então, vamos partir do princípio seguinte. A hipótese nossa é o nosso projeto Arroz com Feijão, que foi dado um tempo. Então, vamos imaginar que nós recebemos um tema, tá? Que nós recebemos um tema. E o nosso tema foi a alimentação do brasileiro. Pensa comigo, eu tenho 1 milhão de coisas que eu posso falar sobre a alimentação do brasileiro, não é verdade? Sobre a alimentação do brasileiro, eu posso falar sobre a capacidade brasileira de produção, eu posso falar sobre a variedade de alimentos que nós temos aqui, eu posso falar da influência das culturas estrangeiras, eu posso falar da mistura, né, de alimentos que promove essa variedade toda, a fartura que nós temos. E posso falar de uma coisa muito simples. Eu posso falar pura e simplesmente do quê? Do prato tradicional do brasileiro, aquele que está todos os dias na mesa dele. Aquele que todos os dias ele come. Não é assim? Seria perfeito. Então, o que eu escolhi? Eu escolhi justamente esse último. Eu vou falar sobre o prato típico do brasileiro, aquilo que ele come todos os dias. O arroz com feijão e bife e salada. Tá? Então, quando ele me propõe a falar sobre a alimentação do brasileiro, vamos dar uma olhada lá, você tem um tema, tá? Você tem um tema. O tema é qual? A alimentação do brasileiro. Eu, como decidi falar sobre o arroz com feijão, que está aqui, ó, que é o prato tradicional, eu vou levantar a minha seguinte tese. Qual que é a minha tese? É que a comida dos brasileiros é muito saudável e tem tudo aquilo que ele necessita para o seu longo dia de trabalho. Quando eu estou falando sobre isso, eu só não estou apresentando, mas eu estou sugerindo a ideia, que é o que eu vou apresentar para ele, sobre o arroz, mas tá o arroz com feijão, o bife, a salada, mais um cafezinho no final. Prato típico que você come em qualquer restaurante, qualquer bar que você for aí pedir para fazer uma alimentação rápida, tá bom? Arroz, feijão, bife, salada e um cafezinho.
Por que eu estou falando sobre isso? Porque agora eu tenho que provar que essa alimentação do brasileiro é saudável e tem tudo que ele necessita. Então, o que eu vou falar? Eu vou falar o seguinte, por que eu acredito que ela é boa? Pelas seguintes razões. Veja só, primeiro, porque eu tenho aqui os carboidratos do arroz com feijão, e eu sei que o carboidrato dá energia. As proteínas do bife com salada, e eu sei que as proteínas do bife repõem a massa muscular perdida, e a salada é fibra, ajuda a processar. E por fim, a glicose do cafezinho com açúcar, mais a cafeína, que dão aquela energiazinha extra, né, depois do almoço, quando a gente fica com sono. Então, olha só qual que é a minha proposta de redação dentro desse contexto. A proposta é a seguinte, né? A proposta é que a alimentação do brasileiro é boa e tem tudo de que ele precisa, tá, para o seu longo dia de trabalho. Eu vou sustentar isso dizendo que ela é rica em carboidrato, que traz energia, em proteína, que repõe a perda muscular, e em fibra da salada, que ajuda no processamento, no cafezinho, que tira o sono depois do almoço. Tá bom? Então eu vou juntar tudo isso que eu fiz. Então você vê ali que eu já criei a minha teoria dentro dessa minha redação. Tá? Então o que eu faço? Eu vou construir o meu primeiro parágrafo juntando tudo isso. O meu primeiro parágrafo, gente, tá? Esse meu primeiro parágrafo, ele é importante por quê? Porque ele é que vai apresentar ao leitor, ao examinador, a minha redação. Eu quero que ele já saia entendendo tudo que vai acontecer. Então, eu começo com uma frasezinha assim, ó. Tá vendo essa frasezinha que vem aqui, ó, em destaque pra gente? Eu gosto muito dessa frasezinha pelo seguinte, porque ela traz pra gente, dentro desse contexto, a apresentação de qualquer redação. Eu posso fazer qualquer redação com esse tipo de estrutura. Então eu digo assim, ó, todos sabem o quanto em nosso país. Tá, você fala, professor, mas só que todo mundo vai ter que repetir essa mesma frase, todos sabem o quanto em nosso país? Eu falo, não é isso daí não. O que eu estou dizendo é o seguinte, você vai ter de introduzir sempre a sua redação. Ela vai ter que ser introduzida de alguma maneira. E essa frase que eu criei, ela é uma espécie de jargão. O que é um jargão? Um jargão é uma frase tradicional, comum. Só que a gente deve evitar jargão na nossa redação. Tá? Isso daí é uma verdade. Então eu parto dela para poder fazer o quê? Outras frases que não sejam tão comuns. Como todos sabem o quanto em nosso país a comida é saudável. Eu posso dizer assim, ó, é de conhecimento geral que a comida brasileira no nosso país é muito saudável. Falo assim, ou então, é bastante aceito entre as pessoas do nosso país que a comida do brasileiro é saudável. Tá? Eu posso dizer, é incontestável para as pessoas que vivem no Brasil que a comida do brasileiro é saudável e tem tudo que os brasileiros necessitam. Vejam que eu só estou o quê? Reconstruindo uma frase que eu já sei, mas eu não preciso lembrar de todos, eu lembro dessa. Então, olha o que eu faço. Todos sabem o quanto em nosso país, e aí vem a tese, ó. A comida é saudável e tem tudo de que os brasileiros necessitam para o seu longo dia de trabalho. Não coloquei a minha tese, agora eu vou apresentar os 3 argumentos. Aqui, ó, verifica-se que, eu sempre coloco verifica-se que. Posso colocar é possível observar? Pode-se observar, tá? Lógico que os carboidratos no arroz com feijão, olha o primeiro. As proteínas do bife com a salada, além da glicose no cafezinho preto com açúcar, fornece o completo abastecimento de energia somado ao prazer. Então olha que interessante o que eu fiz. Eu apresentei para o examinador tudo o que eu quero fazer. Eu disse a ele o seguinte, olha só, eu disse a ele assim, ó, veja, eu apresentei a minha tese de que a comida é saudável e tem tudo de que nós necessitamos.
Aí eu vim com os argumentos. Primeiro, os carboidratos do arroz com feijão. Tá? Segundo, as proteínas no bife com a salada. E terceiro, a glicose no cafezinho preto com açúcar. O que é que se espera, então, que a gente faça na sequência? Que o meu parágrafo número 2 traga a justificativa do porquê os carboidratos são importantes. Então, eu vou lá para o meu parágrafo 2. Olha só o que eu faço aqui, ó. Eu começo assim, ó. É de fundamental importância. Deixa eu voltar para a minha caneta vermelha. É de fundamental importância. Poxa, por que você fala que é de fundamental importância? Porque para mim sempre é de fundamental importância. Sempre começa assim o segundo parágrafo. Pô, mas jargão de novo, professor? É, só que eu mudo. É de fundamental importante, tá, merece destaque especial, é muito importante, é fundamental que o nosso prato seja rico em alimentos que possam fornecer energia. Eu vou variando. Eu sei que é de fundamental importância. E aí eu mudo isso do jeito que eu quero para nunca aparecer aquilo que eu sei. Tá? Então vejam, eu sei como que é. O que eu faço na hora, eu mudo aquilo que eu já sei. Eu crio ali na hora, de uma maneira original, essa introdução. É de fundamental importante, é muito importante, tem uma importância de destaque, merece destaque especial, é uma presença especial na nossa alimentação, o consumo de alimentos ricos no fornecimento de energia. Pronto, e vai embora. Tá? Então, tudo isso merece o nosso destaque. Então, vejam o que eu faço aqui. Ó. Só vou dar um destaque diferente também para algumas palavrinhas. Vejam só. Que estão aqui. Ó. Que é o para. Que eu gosto de fazer isso daqui. Ó. Esse que. O por causa. Tá? Então, olha só essas partes que vieram destacadas aqui dentro da estrutura em preto. Tá? Eu quero que você perceba agora essa relação. Então, olha como é que eu digo. É de fundamental importância o consumo de alimentos ricos no fornecimento de energia para a movimentação do nosso corpo. Veja, é de fundamental importância. Isso, ó, vamos imaginar que eu vou resumir tudo isso daqui. É de fundamental importância. Isso para apaguei tudo. É de fundamental importância isso para que isso aconteça. Perceba, eu sempre vou falar essa frase aqui, ó. É de fundamental importância isso para que isso aconteça. Tá? Sempre, sempre. Essa vai ser a minha redação. Então, é de fundamental importância um bom relacionamento afetivo no casamento para que essa união se estabilize. É de fundamental importância a presença de carteiras escolares em sala de aula para que os alunos possam se acomodar de maneira adequada durante o processo de aprendizagem. Tá? É de fundamental importância que se vista bem no primeiro encontro de namoro para causar uma boa impressão. Percebeu que eu falo sobre qualquer coisa? É essa que é a ideia. Tá? Aí vem, olha só. Podemos mencionar, por exemplo, quando eu digo podemos mencionar, eu vou apresentar o quê? O nosso primeiro argumento. Tá? Ó, o arroz com feijão, que diariamente abastece a nossa mesa por causa da sua riqueza em carboidratos. Esse complexo alimentar nos recompõe da energia própria consumida durante o dia. Não falei já aí sobre o meu segundo tema, que era o arroz com feijão? No meu terceiro parágrafo, minha gente, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou agora apresentar o que? O bife com salada, não era essa a sequência? E veja como eu dou continuidade dizendo, ó, além disso. Lembrem-se, todos sabem o quanto em nosso país, depois, é de fundamental importância. Aí eu coloco, além disso, e você vai vendo que eu vou colocando sempre estruturas convencionais no início de cada parágrafo.
O nome disso daqui, ó, do emprego, desses elementos que eu estou falando para vocês aqui, ó, isso daqui se chama progressão textual, tá? Então, o que é a progressão textual? Essa continuidade, essa sequência de ideias, que faz com que ele saiba que um parágrafo está amarrado ao outro. Bom, agora, como nós falamos, a gente vai falar sobre o quê? Sobre o bife com salada, das proteínas. Então, além disso, as proteínas da carne do bife que comemos servem para repor o quê? A massa muscular, repor a massa muscular perdida durante o dia de trabalho. E olha só, e somando-se a isso, viu que eu coloquei no mesmo parágrafo 2 elementos? Eu queria praticamente 4 argumentos, mas eu só podia escrever em 3 parágrafos. Então eu somei 2 em 1. Eu somei a proteína do bife com a carne, mais o quê? As fibras das verduras e folhas, que ajudam no processamento dos alimentos pelos órgãos digestivos. Aqui, ó, ajudam no processamento dos alimentos, tá? Tá? E somando-se a então, olha só, eu vou até agora corrigir aqui alguma coisa. Eu falei, ó, então o que eu tenho? E somando-se a isso que faz aquilo, tá? Então vejam só, ó, além disso, as proteínas fazem isso, somando-se a isso que faz aquilo, tá? Daí a possibilidade de reafirmarmos o valor nutricional do conjunto de alimentos do nosso prato mais tradicional e de justificar. Veja o que eu fiz, eu sempre dou um fechamento, tá? Falou assim, ó, eu tenho isso que faz isso. Então tá aí, olha só, a prova de que esse elemento é importante, tá? Veja que aqui em cima eu disse assim, ó, esse complexo alimentar nos recompõe de energia. Daqui, ó, daí a possibilidade de reafirmarmos o valor nutricional além do sabor, tá? E agora chegou o momento de eu falar sobre o quê? O meu quarto item, que é o cafezinho com açúcar. Mas vamos imaginar o seguinte, que ele tenha me dado 30 linhas e eu, quando cheguei lá no terceiro parágrafo, eu já vi que eu estou com umas 23. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar o cafezinho na minha conclusão ou eliminar o cafezinho, tá? 2 argumentos ali já é o suficiente, a menos que ele já apresente para você os argumentos que ele quer. Mas vamos lá, olha só. Então, o que ele coloca aqui para a gente? Nós sabemos que agora nós temos de falar sobre o quê? Sobre o hábito de tomar o café. Então, olha só. Ainda convém lembrarmos outro hábito que contribui para o sucesso do nosso bem elaborado cardápio, que é o quê? De tomarmos um cafezinho após as refeições. Tá bom? Então, percebeu que eu uso aqui, olha só, deixa eu voltar a minha vermelha. O além disso, olha só, né? É de fundamental importância, ainda convém, além disso, ainda convém lembrarmos, tá? Eu posso dizer mencionar, mas eu gosto de colocar aqui, ó, vou colocar em preto. Opa, andei aqui. Pera aí, gente. Ó. Lembrarmos. Então, deixa eu colocar assim. Voltar para minha vermelha. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Ah, sim. Eu gosto de fazer assim. Que são os nossos fechamentos aqui para tudo, tá? Deixa eu agora voltar aqui, colocar minha caneta vermelha. Então, olha só, ainda convém lembrarmos, né? Eu gosto, veja que eu coloquei, ainda convém lembrarmos para poder finalizar. Outro hábito que contribui para o sucesso do nosso bem elaborado cardápio, que é o de tomarmos o cafezinho após as refeições, tá? Não falei sobre isso, ó. Aí eu justifico, eu digo assim, ó,
esse complexo, esse conjunto da cafeína mais o açúcar, tá, reabastece o cérebro de energia, ó, reabastece o cérebro de energia desviada para os órgãos processadores da digestão no momento em que comemos. Essas substâncias reprimem a sonolência típica depois do almoço. Pronto. Falei sobre a importância do cafezinho. Agora é hora de eu fechar tudo isso. Veja como eu começo o meu parágrafo com um outro jargão próprio de fechamento, levando-se em consideração os aspectos, ou seja, diante dos fatos mencionados, tá? Concluindo, fala assim, ó, a conclusão a que podemos chegar diante dos aspectos apresentados. O que eu estou fazendo? Eu estou mostrando aqui para a gente uma estrutura, tá? Eu estou mostrando aqui para a gente uma estrutura, que é qual? A estrutura é da minha redação. Então eu pego e digo assim, ó, levando em consideração esses aspectos práticos do prato brasileiro, veja que agora eu faço assim, ó, do prato do brasileiro, somos levados, olha só, somos levados a acreditar que. Percebeu? Então eu faço essa, somos levados aqui daqui, e aí eu completo. Não é apenas por prazer, eu estou dizendo, ó, por prazer, que somos seduzidos pela nossa culinária, mas também por tudo que ela nos oferece para a manutenção da nossa saúde. Olha só, prazer e saúde. E aí eu venho, ó, sendo assim, a falta de qualquer um desses ingredientes nos causará debilidade além de insatisfação. Pronto, fiz aqui a minha redação de maneira bastante simples e clara. Agora, quer ver uma coisa interessante? Vou mostrar para vocês. Essa redação que nós acabamos de ver, ela está aqui, ó, presente, só que sem absolutamente nada escrito, em que bastaria o quê? Eu completar a ideia. Não é, ó, todos sabem o quanto em nosso país, eu não posso falar, todos sabem o quanto em nosso país as carteiras escolares, tá? E as cadeiras dentro da sala de aula são importantes para o processo de ensino-aprendizado. Verifica-se que o encosto deve ser confortável, o apoio dos cadernos deve ser eficiente e além do dispositivo em que você utiliza para colocar os pés e guardar o material para dar conforto ao trabalho. É de fundamental importância que a carteira tenha um encosto confortável para garantir a postura correta. Podemos mencionar, por exemplo, a grande quantidade de horas que um candidato fica parado por causa da necessidade do estudo. Tá? Esse pensamento é que nos faz ver a importância do que pode ser conquistado com uma boa disposição física em sala de aula. Além disso, falou assim, o material, o lugar onde se põe a carteira, é importante dado o valor estético de fazer anotações durante a aula. Veja, eu estou completando a minha redação. Tá? Então ela é o quê? Algo que eu posso organizar, que eu posso estruturar. Falou, mas professor, eu vou ter de imitar isso daí? Falou, não, gente. Falou, você não tem que imitar nada. Você tem que tentar construir um padrão que seja satisfatório, que seja eficiente, que funcione bem para você. Tá? Se ele funcionar bem para você, você começa a reproduzir e aperfeiçoar. Vejam, você acha que é só essa máscara? Olha só, em cima dessa eu criei a número 2. Olha só essa número 2 como é que é. Ó, quer ver? Eu vou fazer a redação aqui de novo. Presta atenção. Entre os aspectos referentes à alimentação do brasileiro, 3 pontos merecem destaque especial. Olha como essa daqui é simples. O primeiro é a presença do carboidrato no arroz com feijão. O segundo, a presença da proteína na carne e na verdura que comemos. E, por fim, o valor indispensável da cafeína e da glicose, tá? Do cafezinho preto com açúcar que tomamos após as refeições. Tá? Ó, alguns argumentos, vou falar no 2 sobre o carboidrato do arroz com feijão. Alguns argumentam que é muito importante o consumo de alimentos que forneçam energia para repor aquela que foi perdida durante o dia de trabalho, como acontece na alimentação do brasileiro, tá? Falou assim,
Isso porque na nossa alimentação vem a riqueza dos carboidratos presentes no arroz com feijão. Dessa forma, o seu consumo pode muito bem repor as perdas de energia perdidas durante o dia. No terceiro, outra preocupação constante é a de consumirmos as proteínas do bife, que repõem, pois elas repõem a perda muscular ocorrida durante um dia de trabalho. Como se não bastasse, também merece destaque o consumo das folhas, que trazem as fibras importantes para o processo digestivo. Daí, tiramos o valor da importância nutricional que esse prato nos oferece e por isso que ele faz parte constante da nossa alimentação. Estou improvisando, hein, minha gente? Quarto, agora eu vou falar do café. Também merece destaque o cafezinho com açúcar, o qual consumimos depois do almoço para repor as perdas de energia durante o processo digestivo. Diante disso, vemos a importância da glicose e da cafeína para que a sonolência seja dispersa. E, por fim, tendo em vista os aspectos observados sobre a alimentação do brasileiro, só nos resta esperar que todos possam ter acesso, ou quem saiba, possam o quê? Desfrutar de boa parte dessa alimentação em suas mesas. Consequentemente, teremos o quê? Um país bem nutrido, bem alimentado, tá? E o nosso povo sendo capaz de viver com saúde todos os dias. Perceberam o que eu fiz? Eu simplesmente refiz a redação. Você fala, professor, mas para por aí. Falou, não, eu tenho uma terceira que inverte tudo. Olha só, perceba que eu comecei do nada? Eu começo assim, que a alimentação do brasileiro é boa e tem tudo aquilo que ele necessita para o seu longo dia de trabalho. Esse é um pensamento comum a muitos dos homens do nosso tempo. Tá bom? Olha lá, comenta com frequência a respeito da importância do carboidrato no arroz com feijão, da proteína, do bife com salada, além do valor energético da glicose e da cafeína que consumimos no cafezinho preto com açúcar. No que diz respeito à proteína do bife, sabe-se que ela é importante para repor as perdas musculares. Tanto é assim que ela faz parte da nossa comida todos os dias, junto das saladas e verduras ricas em fibra, para que se possa com facilidade processar os alimentos consumidos. Soma-se a isso, tá? Soma-se a isso. Aí eu acho que eu falei primeiro da proteína, né? Soma-se a isso a presença do carboidrato no arroz com feijão que consumimos, tá? Inverti a ordem deles. Quarto, outro fator que pode juntar-se a essas ideias está ligado ao fato de tomarmos um cafezinho após o almoço, o qual repõe as perdas de energia durante o processo de digestão. A partir daí, percebemos a importância do consumo de energia extra para que a sonolência não venha. O desenlace de tal processo alimentar representa uma boa qualidade para a alimentação e a vida dos brasileiros. Por mais que se busque outro alimento, só se pode concluir que aquele que está no prato do brasileiro é mais do que saudável. Então vejam só, o que nós fizemos aqui? O que é importante que você veja e que você entenda dentro desse processo? É que o projeto das máscaras, ele permite inicialmente que você parta de um ponto em que você já seja capaz de produzir uma redação preenchendo essas lacunas. Só que a grande sacada é qual? É que você, quando preenche, você vai sentir dificuldade. E você vai adaptar essa estrutura. Mas você vai ver que existem elementos sugestivos. É de fundamental importância isso para que aquilo ocorra por causa disso. Veja o que eu fiz. Falou assim, isso é importante para que aquilo aconteça por causa disso. Se eu sempre fizer as minhas afirmações assim, eu sempre tenho elementos justificando, tá? Merece destaque especial isso que faz aquilo por causa daquilo. Isso que faz aquilo por causa disso outro. Então veja que eu vou utilizando essas ideias e eu vou montando a minha argumentação. E aí eu vou encontrando a melhor maneira. Pessoal, do que foi mostrado para vocês têm 3 máscaras, não é? Todas elas nasceram da mesma estrutura. Então eu posso, por exemplo, pegar o parágrafo 1 da máscara 1, juntar com o parágrafo 2 da máscara 2, e o parágrafo 3 da máscara 3, e mais o parágrafo 4 da máscara 1,
e mais o parágrafo 5 da máscara 3. Eu posso fazer porque todos eles têm a mesma estrutura, eles todos estabelecem sequência, todos eles têm relações de coerência e uma ideia bem ligadinha à outra, tá? Apresentação dos parágrafos. Então veja que interessante treinar em cima disso, só que não treine em cima de todas. Pegue uma que você mais gostou, eu particularmente gosto da número 2, tá? Desenvolve em cima dele, fala, poxa, mas não gostei desse parágrafo, vai lá e pega outro, de outra máscara que você acha que fica mais interessante, construa a sua, pegue aquelas frases que são jargões e personalize. Você vai ver que você vai conseguir elaborar uma redação muito bem feita, tá bom? É isso aí. Daqui a pouco a gente volta com mais algumas dicas aqui para você fazer uma redação porreta. Até mais.